Bem-vindo ao canal. Roda a vinheta. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nosso amado Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que eu vejo muita situação na vida dos crentes, do servo de Deus, né? Que já até me perguntaram algumas vezes por que o servo de Deus muitas vezes tem os filhos envolvidos, às vezes na droga, na prostituição. Nós trazemos para o nosso conhecimento que a gente, do dia a dia, eu estou hoje com 62 anos de idade, e para o nosso conhecimento do nosso dia a dia, eu me converti em 1984, foi mais ou menos por esse período. Saí da igreja algumas vezes, entrei e saí da igreja algumas vezes, e vendo algumas situações acontecendo com um filho de crente, filho de servo de Deus, e as pessoas perguntam: puxa, mas eles são crentes, por que a família deles tem essa situação ou aquela? Filho, às vezes o servo de Deus perdeu o filho para droga, e às vezes tem que ir numa cadeia para buscar o filho que morreu porque batendo nele com um pedaço de ferro. E a gente vê isso aí acontecendo em várias famílias, acontecendo isso. Vindo aqui para a Bíblia, nossa Bíblia Sagrada, Salmo 91, nós temos aqui o versículo 2. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio. E sobre suas asas estará seguro, e sua verdade, epávise e escudo. Nós sabemos que escudo, você está sobre o escudo, você está sobre uma proteção, né? Muitas vezes você usa escudo, aquele escudo, alguém atirar em você, pega no escudo e não pega em você está protegido. Então, quando você trata falando de escudo, você está protegido sobre o escudo, né? Você está protegido, quer dizer, nada, muitas vezes, pode acontecer a você, servo de Deus, servo que está fiel com Deus, que está andando nos caminhos, que faz as vontades do nosso Senhor Jesus, né? O servo porque não adianta só você conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Você precisa ter uma grande intimidade com Jesus. E essa intimidade, nós buscamos essa intimidade com Jesus, e nós fazemos as boas obras. Nós, sendo pessoas direito com nós mesmos, né? A gente continuar tendo aquele cuidado, nós dar o nosso testemunho, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Nós precisamos dar o nosso testemunho como servo de Deus, né? Então você vê que diante dessa situação nós estaremos protegidos, sim. Protegidos muitas vezes das maldades do mundo, mas aquela maldade que envolve nós diretamente, porque está escrito que a salvação é individual. A salvação é para cada um, é para cada ser humano, para cada número de identidade diferente. Cada um tem a sua salvação individual. Essa salvação. E aqui, no 7, no versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Baseado nesse versículo, é que o inimigo muitas vezes vê você servo de Deus. Vê você como uma pessoa forte. Uma pessoa forte. Então o inimigo ele não consegue, muitas vezes, penetrar no seu coração. Enquanto você se manter forte, você se manter debaixo de oração, né? Você está de bem com Deus, tá? Por quê? Porque você está num nível
E muitas vezes o inimigo coloca teus filho, teu esposo, muitas vezes, ou o esposo, no caso da tua esposa, quer dizer, aquele que tiver de bem com Deus, firme com Deus, seja o homem, seja a mulher, ele está revestido, ele está aqui sendo protegido. Quer dizer, caiam 1.000 a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu que não serás atingido. Mas os teus filhos, eles estão aí à mercê, né? Eles não aceitam Jesus, eles não escutam a palavra. Você pega, às vezes, pequenininho, leva para a igreja, começa a ouvir a palavra, mas quando chega a uma certa idade, muitas vezes não conhece o mundo e quer conhecer o mundo não traz nada de bom para ninguém. Nós sabemos disso, que o mundo não traz nada de bom para ninguém. Então, muitas vezes quer conhecer o mundo e deixa da casa de Deus, deixa da presença de Jesus, né? Você sabe que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é a morada de Deus. Então, praticamente abandona a religião e cai no mundo. E quando cai no mundo, o mundo tem muita coisa para ensinar boa, mas tem muito mais coisas ruins para ensinar, certo? Muitas vezes nós escutamos o conselho do nosso pai e nossa mãe, que são servos de Deus, né? E cai no mundo. E muitos, meus irmãos, que caíram no mundo, não voltaram mais. E aí o inimigo, ele penetra justamente nesse filho, nessa filha, que a mãe é uma serva de Deus, que o pai é um servo de Deus, que o pai e a mãe estão revestidos pelo poder de Deus. O inimigo penetra nessa pessoa, nesse filho, dessa filha, nesse irmão, nessa mãe ou nesse pai, para tentar desestabilizar o servo de Deus. O servo de Deus se mantenha, servo de Deus, no seu degrau, no seu nível como servo de Deus. E para esta pessoa, esse ser humano também, que é um ser humano, é um filho de Deus e tem direito à salvação, mas nesse momento está no pecado, eu acho que o maior jeito que você faz é com oração. Mas oração falando diretamente com Deus, diretamente com Jesus. Não se rebaixando ao nível dele. Porque muitas vezes nós, para agradar o nosso filho, para agradar os vossos maridos, para agradar as vossas esposas, nós saímos do nosso pedestal da bênção e caímos no pedestal dele. É nós sair do nosso nível espiritual e começar a ir para o nível daquela pessoa lá, muitas vezes. Em vez de nós trazendo ele para Jesus, ou ela para Jesus, nós saímos do caminho e somos mais um perdido do mundo. Então a gente, como servo de Deus, temos que ter muito cuidado com isso, para que a gente não desça o mesmo. Nós sabemos que realmente anda acontecendo isso aí com muitos filhos de crente, muitos filhos de servo de Deus, saindo de dentro da igreja, ou às vezes nem vai na igreja muitas vezes. Já aconteceu a situação que o pastor da igreja tinha um filho, a filha, nesse caso, ela dentro da igreja, de repente ela desviou da igreja e começava a fazer arruaça na frente da igreja, vinha tirar a roupa, fazer striptease na frente da igreja, para tentar desestabilizar o pai, que era um pastor de ovelha. Você imagina a situação do pastor numa situação dessa com o filho ou a filha metido nas drogas e indo para frente da igreja para tentar denegrir a imagem do pai. Ainda bem que o pai é um servo de Deus, se manter sempre diante das orações. E diante das orações, ele conseguiu trazer essa menina de volta para a igreja. Ela voltar a aceitar Jesus, voltar a servir ao nosso Senhor Jesus. E hoje, pelo testemunho que essa pessoa contou, ela hoje é uma cantora do Evangelho, gravando alguns CDs, e sai cantando e dando seu testemunho. É assim que o nosso Senhor Jesus faz quando nós chegamos até os pés de Jesus. Que eu, pela última vez, eu disse: eu estou voltando para a sua casa, Senhor, eu estou voltando para os teus pés e aceitando Jesus novamente. E graças a Deus estou aqui podendo falar para vocês aqui sobre tudo aquilo que anda acontecendo hoje com os servos de Deus. Mas você, meu amigo, minha amiga que estiver ouvindo, você pode saber, ter certeza absoluta,
que essa pessoa realmente está passando luta, sim. E a luta dela é severa, porque ela está vendo o filho dela indo para o mal, está vendo a filha indo para o mal, né? Está vendo o marido, às vezes, envolvido na cachaça, ou vice-versa. Pode ser um caso que o marido seja crente e a esposa não. Então, são casos que muitas vezes acontecem no meio da família de crente, e crente perdendo gente. Meu irmão, meu amigo, meu colega, vocês que já foram crentes, vocês que são filhos de servo de Deus, filhos de pessoas que estão na igreja, indo 2, 3 vezes por semana na igreja, assistir o culto, orar por vocês. Abra o olho, porque o que vem para vocês não é bom. Tenham cuidado. Amém? Amém.